Paz do Senhor Jesus, damos graças a Deus por mais um dia de oração. Como essa oração tem sido importante para nós, como tem sido importante para nós esse tempo de oração, esse tempo na presença de Deus, como nós precisamos, irmãos. Às vezes nós pensamos que somos fortes o suficiente, que podemos resolver todas as coisas, mas como nós precisamos desse tempo com Deus, ser renovados por Deus, ser transformados pela graça dele. Se deixe ser transformado nessa noite, deixe o Senhor Jesus te transformar. É um presente que ele nos dá, podermos, mesmo estando nesse corpo físico, mesmo estando nesse mundo tenebroso, ainda assim nós podemos tocar o sobrenatural, tocar nele, ser abençoados por ele. A palavra do Senhor nos diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E quando nós confiamos que Deus tem um tempo e um propósito para tudo, nós descansamos o nosso coração. Mesmo passando lutas, mesmo passando dificuldade, mesmo tendo sonhos que ainda não se concretizaram, nós confiamos que Deus tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Confie que Deus tem um tempo para trabalhar na sua vida. E Deus tem um tempo também para nos levantar, para nos avivar. E eu peço muito ao Senhor que esse tempo seja o hoje, que seja o agora, que seja esse tempo que Ele tem nos levantado para orar, para clamar, para ser renovados da presença dEle, que seja o tempo do avivamento do Senhor nas nossas vidas. Existe um tempo determinado para tudo, o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se você tem um pedido de oração especial, que você tem clamado há muito tempo, peça para o Senhor que esse tempo seja o hoje, que seja o agora. Busque ao Senhor, nós queremos orar junto com você, orar por você, receber também as suas orações e juntos fazemos uma corrente de oração que toque o céu, que faça com que o céu desça nos nossos tempos e possamos viver um avivamento no nosso tempo, na nossa cidade, na nossa nação, na nossa igreja. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Prepare o seu copo com água, prepare um lugar especial, prepare o seu coração para recebermos mais de Deus e entrarmos na presença do Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, neste momento, por estarmos, Senhor, aqui na Tua presença, te buscando, Senhor, te adorando, Senhor, clamando a Ti, Pai. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Queremos também pedir perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, Senhor. Quero pedir, Senhor, para que o Senhor molda, Senhor, os nossos corações, transforma, Senhor, as nossas vidas da maneira, Pai, que o Senhor tem, Deus. Senhor, nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai perfeito. O Senhor é um Pai, Senhor, maravilhoso, bondoso, Pai. O Senhor é um Deus tremendo, que nos protege, Senhor, que nos guarda e que nos ensina, Senhor, em todo o tempo. O Senhor é um Deus que nos ensina, Senhor, nos momentos de dificuldades. O Senhor não nos deixa sozinho. Em todo o tempo, Pai, o Senhor nos ensina, o Senhor nos prova, o Senhor acrescenta a nossa fé, o Senhor nos dá mais segurança. Senhor, eu quero te agradecer por isso, Pai. Quero pedir, Senhor, para que o Senhor sonda agora o coração desse ouvinte, dessa ouvinte que está ouvindo essa oração nesse momento, Pai. Quero pedir, Senhor, para que o Senhor atende, Deus, ao clamor.
Atende, Senhor, a súplica, Senhor. Atende, Pai, ao desejo do coração. Quero pedir, Senhor, para que o Senhor também transforma, Senhor, para que nós possamos te conhecer de forma mais profunda, para que nós possamos, Senhor, provar verdadeiramente, Deus, da tua existência, para que nós possamos, Senhor, provar, Pai, que o Senhor é um Deus real, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor é um Pai perfeito. Muitas vezes, Senhor, precisamos de provações, precisamos de situações difíceis, para que nós possamos ver o teu milagre, para que nós possamos ver o Senhor agindo. Pai, quero pedir, Senhor, para que o Senhor nos acolhe neste momento, Senhor, para que o Senhor atende, Pai, aos nossos corações nesse momento, para que o Senhor sonda, Senhor, os nossos corações, essa casa, Pai, que está, Senhor, sendo entregue para Ti, Senhor, com esse coração dobrado diante de Ti, esses filhos, Senhor, essa família, Senhor, esse casamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo vai sondando, Senhor, cada coração, Senhor, através dessa pessoa, Pai, que está orando, Senhor, alcança também os filhos, alcança também toda a família, toda a parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai alcançando, Senhor Espírito Santo. Vai transformando, Senhor, dando segurança, Pai. Vai curando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai renovando, Senhor. Vai falando, Senhor, ao coração. Vai falando, Senhor, à mente, Pai. Vai falando, Senhor, aquilo que só o Senhor fala, só o Senhor conhece, porque o Senhor trata cada um de uma maneira. O Senhor fala com cada um de forma diferente. O Senhor distribuiu dons para cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amado Deus e Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, Senhor. E todos os tempos, Senhor, que nós vivemos nessa terra, todos os tempos, todos os momentos na nossa vida, Senhor, cooperam para o nosso bem, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Todos os tempos que nós vivemos, Senhor, tem o propósito de glorificar o Seu nome e de transformar o nosso coração, de moldar o nosso caráter, de forma que nós nos acheguemos mais a Ti, Senhor, nos aproximemos mais da Tua presença. Mesmo sendo, Senhor, um tempo de guerra, mesmo sendo um tempo de chorar, mesmo sendo um tempo de se afastar, Senhor, ainda assim eu creio que o Senhor usa esse tempo para a Sua glória. Então eu quero Te pedir, Senhor, não só pela minha vida, não só pela minha casa, não só pelos meus entes queridos, Senhor, mas por aqueles que oram comigo, que têm passado tempos de dificuldade, Senhor, que têm passado o tempo de chorar, que têm passado, Senhor Deus, o tempo de angústia, Senhor. A Tua palavra promete, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Senhor, ensina-nos, ó Deus, ensina a nossa geração que mesmo o tempo mau, mesmo o tempo ruim, ele ainda é um tempo que glorifica o Teu nome, e a Sua promessa, Senhor, é de que nós não vamos passar por nenhum momento da nossa vida sem que o Senhor esteja nos acompanhando, sem que o Senhor esteja segurando as nossas mãos, sem que o Senhor vá na nossa frente, Senhor. Ó Deus, eu Te agradeço pela Sua promessa, eu Te agradeço no nome do Senhor Jesus, porque mesmo nas horas mais escuras, mesmo nas horas mais sombrias e amargas, o Senhor está sempre conosco, Senhor. E eu quero Te pedir, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que precisamos aprender, que tudo aquilo que precisamos, Senhor Deus, ver e onde nós precisamos crescer, nos desenvolver, Senhor, para Te conhecer mais, Senhor, se for necessário, como um vaso nas Tuas mãos, que nós somos, se for necessário, nos faça de novo, Senhor. Se for necessário, nos molda de novo, de acordo com a Sua vontade, porque o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso, Senhor. Deus poderoso, eu peço ao Senhor perdão pelo tempo, Senhor Deus, que nós reclamamos, Senhor, por não conseguir entender, Senhor, que tudo tem um propósito, Senhor, por não conseguir entender que tudo tem uma razão, ou qualquer caminho que nós passamos, Senhor, tem um propósito de glorificar o Seu santo nome e de nos fazer crescer. Senhor, eu quero pedir a Ti, no nome do Senhor Jesus, que esse tempo que nós temos vivido agora seja um tempo que glorifique o Seu santo nome, que não seja um tempo, Senhor Deus, de reclamação, que não seja um tempo, Senhor Deus, de nos sentir sozinhos, Senhor, mas que nós venhamos nos sentir mais e mais perto, mais e mais próximos do Senhor.
Ó Deus, porque sem o Senhor nós nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Precisamos do Senhor, ó Deus, desde o momento que nós nos levantamos, Senhor, até quando vamos nos deitar, quando nós estamos dormindo, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, é o Senhor que faz acontecer, Senhor, tudo para todos, é o Senhor que faz o sol nascer, é o Senhor que nos prepara o dia, Senhor. Senhor, o que nós somos sem Ti, Senhor? Nós nada somos sem o Senhor. Deus Todo-Poderoso, não nos deixa, Senhor, dar mais nenhum passo nessa vida sem que o Senhor vá na nossa frente, sem que o Senhor vá conosco, Senhor. Não nos deixa sair, Senhor Deus, de onde nós estamos parados, se o Senhor não for na nossa frente. Moisés fez essa oração, Senhor, e o Senhor prometeu que ia com ele, Senhor, e o Senhor foi, e o Senhor deu vitória, o Senhor fez com que eles entrassem, Pai, na terra prometida. E eu te peço mesmo, Senhor, para nós, para as pessoas que oram conosco agora, Senhor, aonde essa oração é ouvida, Pai, eu te peço no nome de Jesus, segura nas mãos, meu Senhor, do seu povo, segura nas mãos, Senhor Deus, dessa geração, dessa nação, Senhor, segura nas mãos de cada um dos teus filhos, Senhor, para que possamos passar por esse deserto, para que possamos peregrinar nessa terra, Senhor, glorificando o teu nome, representando o Senhor Jesus, onde quer que nós pisemos a planta dos nossos pés. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a Ti, Senhor, para que o Senhor venha curar, Senhor, hoje, que o Senhor venha curar nessa noite, porque a Sua presença, Senhor, muda tudo, a Sua presença muda a história, a Sua presença transforma, Senhor, e que a Sua presença seja real, ao meu lado, ao lado de quem ora comigo agora, aqui na nossa casa, Senhor. Deus eterno, eu peço a Sua presença, Senhor, na minha vida, a Sua presença na vida da minha esposa, a Sua presença na vida dos meus filhos. Eu peço, Senhor, a Sua presença em todas as áreas da minha vida, Senhor. E eu peço a Sua presença em todas as áreas da vida, Senhor, de cada pessoa que ora conosco agora, ou que por alguma razão clicou, Senhor, nesse vídeo, e começou a ouvir essa oração e começou a ser tocado, e eu sei que é o Senhor que toca, Senhor. Nós não podemos ser tocados se o Senhor não fizer a sua obra, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito, Senhor, até mesmo para essa campanha de 40 dias, Senhor, que nós estamos fazendo. Eu sei que o Senhor tem um propósito, Senhor, até mesmo para que essa oração esteja, Senhor Deus, nesse canal de vídeos, para que essa oração, Senhor Deus, esteja sendo gravada, Senhor, porque eu creio, em nome do Senhor Jesus, que sendo ouvida essa voz, sendo juntos aqui orando, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer milagres, eu creio que o Senhor ainda pode curar, eu creio que o Senhor ainda pode libertar, e eu confio na Tua libertação, eu confio no Teu milagre, ó Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, Senhor. Quando o Senhor derrama as bênçãos, quando o Senhor decreta, Senhor, a vitória, nada pode impedir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, luta, Senhor, as nossas guerras. Luta, Senhor, as nossas batalhas, Senhor. Vai na nossa frente, Senhor. Endireita, Pai, os nossos caminhos, Senhor. Quebra, Senhor, todas as correntes, todas as amarras, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, Senhor, os corações e a mente, Deus. Restaura, Senhor, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, traga, Senhor, aquilo que essa pessoa está precisando neste momento, Senhor. Que seja cura, Pai. Que seja, Senhor, restauração. Que seja, Senhor, um renovo. Haja, Senhor, o que for. O Senhor é o dono do milagre. O Senhor é o dono do impossível. O Senhor é aquele que tem a chave. O Senhor é aquele que quebra, Senhor, todas as maldições. Quebra, Senhor, todas as amarras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra agora, Senhor, com providências, Senhor. Entra, Senhor, agora com providências, Pai. Libera, Senhor, os teus anjos de guerra agora, Senhor. Os teus anjos ministradores agora, Senhor. Libera, Senhor, os teus anjos em volta das nossas casas. Em volta, Senhor, dos nossos filhos, Pai. Em volta, Senhor, da nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Blinda, Senhor, a nossa mente. Blinda, Senhor, o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, nos prostrar sempre diante de Ti, Senhor. Porque nós temos só a Ti como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós vamos prostrar só diante de Ti, Pai, o único Deus verdadeiro, Senhor.
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor. É a Ti que nós clamamos, é diante de Ti, Pai, que nós nos prostramos, Senhor, nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca, Senhor, esse ouvinte agora, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que ele sinta, Senhor, o Teu abraço, que ele sinta, Senhor, o Teu fogo, que ele sinta, Senhor, o Teu renovo, Senhor, porque o Senhor não está longe, Pai, o Senhor está perto, principalmente de um coração quebrantado diante de Ti, de um coração sincero diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Pai, nós entregamos, Senhor, tudo a Ti, nós entregamos, Senhor, nossas preocupações, nós entregamos, Senhor, nossas frustrações, nós entregamos, Senhor, a nossa vida, entregamos, Senhor, tudo diante de Ti nesse momento, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor está colhendo cada lágrima, crendo, Pai, que o Senhor que está colhendo, Senhor, cada preocupação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, a vitória. Nós declaramos, Senhor, o milagre na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Santo, faz milagres, Senhor, nessa noite. Ó Deus, nós oramos, Senhor, nós temos orado constantemente buscando a Sua presença, Senhor. Só com o Senhor na nossa vida nós vamos vencer o mal. Só com o Senhor na nossa vida nós vamos vencer o dia difícil, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu sei que tem pessoas que oram comigo agora, Senhor Deus, pedindo ao Senhor por um milagre urgente, pedindo ao Senhor que o Senhor faça algo, Senhor, que ninguém mais pode fazer. E o Senhor é o justo juiz, o Senhor é quem dá a última palavra, o Senhor é quem faz milagres, Senhor Deus. O Senhor é que faz aquilo que a medicina não entende, aquilo que ninguém consegue compreender, mas que aqueles que confiam no Senhor sabem que o Senhor é poderoso para fazer, e nós esperamos no Senhor, ó Deus. Senhor, o seu povo espera em Ti. Senhor, nós esperamos, ó Deus, por uma restauração, nós esperamos por um avivamento, Senhor, nós esperamos pela Sua presença nos transformar de dentro para fora, mudar, Senhor, quem nós somos, mudar nossas atitudes, ó Deus, nos mudar por completo, mudar a nossa família, mudar, Senhor, a nossa vida financeira, mudar tudo, Senhor, o que nós somos, o que nós conhecemos, Senhor. Oh Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar. Eu creio, Senhor Deus, que hoje nessa oração nós podemos chegar um pouquinho mais perto do Senhor, chegar um pouquinho mais próximo da Sua presença, conhecer um pouquinho mais do Seu Espírito Santo, entender um pouquinho mais, Senhor, o som da Sua voz. Oh Deus eterno, Senhor, eu te peço, Senhor, para que o Senhor faça hoje, Senhor, de uma forma gloriosa, que glorifique o Teu nome, Senhor, um milagre, Senhor, nas nossas vidas, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida desse ouvinte, na vida dos meus familiares, Senhor, na vida dos meus filhos. Senhor, que todos venham Te conhecer. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor se revele a nós. Eu oro para que o Senhor se revele, Senhor, à nossa geração, que o Senhor se revele aos meus filhos, Senhor, que o Senhor se revele, ó Deus, a essa pessoa que está desviada dos Teus caminhos, a essa pessoa, Senhor Deus, que há muito não ouvia a Sua voz, há muito, Senhor, não tem forças para orar, que há muito, Senhor Deus, não tem forças para buscar o Senhor, para ir na Tua casa, mas hoje o Senhor é poderoso, ó Deus, para fortalecer. Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, e eu creio que o Senhor tem uma razão, Senhor, uma razão especial, para que essa oração esteja sendo ouvida agora, e para que nós estejamos orando, confiando, Deus, que o Senhor está nos ouvindo, Senhor. Pai, mais uma vez eu te peço por cura, Senhor, que a cura divina comece a acontecer, porque o Senhor é poderoso para curar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ainda que a medicina tenha dado um diagnóstico, o Senhor é poderoso para agora assinar, Senhor, um decreto, Senhor, um decreto de cura, um decreto, Senhor Deus, de livramento de toda e qualquer enfermidade, porque é o Senhor quem dá a última palavra. Senhor, em nome de Jesus, vem aliviar a dor, Senhor, hoje, vem aliviar, Senhor, o sofrimento, no nome de Jesus, dessa pessoa, Senhor Deus, que tem feito uso contínuo de medicamentos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço também a Ti, Senhor, hoje, agora, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a ansiedade, toda a depressão, tira, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado a paz do Seu povo, dos Teus servos, em nome de Jesus. Sim, Pai, porque diz a Tua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades.
pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse ouvinte nessa hora seja sarado por ti, seja transformado pela tua presença, seja restaurado, Senhor, porque o Senhor já pagou na cruz. O Senhor já pagou, Senhor, naquela cruz, todos os nossos pecados, Pai. E a partir de hoje nós temos uma nova vida, Senhor. Nós podemos ter comunhão contigo, porque o véu do templo foi rasgado, Pai. E nós temos um livre acesso à tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que sejam corações restaurados, que sejam corações transformados, que sejam corações perdoadores, corações de carne e não mais corações de pedra, mente de Cristo, não mais mentes vazias, mas mentes renovadas, Senhor, mentes restauradas, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Deus eterno, o Senhor é poderoso para trazer vida hoje, Senhor. Ó Deus, essa pessoa que se sente rodeada por trevas, se sente rodeada pela escuridão, sente que tudo tem dado errado na vida, meu Pai, que hoje, em nome de Jesus, essa pessoa possa se entregar aos teus pés, porque diante de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E eu sei, Senhor, que todos aqueles que se entregam ao Senhor, todos aqueles que se entregam a Ti, que confiam em Ti, se tornam herdeiros de uma promessa, recebem, Senhor Deus, a herança de filhos. Pai Santo, hoje tem muitos filhos, Senhor, orando, clamando ao Senhor por um novo tempo, clamando ao Senhor por um avivamento, e nós clamamos hoje também, Pai Santo, que todas as trevas vão embora, que todas as trevas sejam convertidas em luz, que a luz do Senhor possa ir entrando, Senhor Deus, nessa casa, em cada cômodo dessa casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a luz do Senhor venha entrando, porque a sua palavra diz no Evangelho de João, que o povo vivia também, Senhor, em densas trevas, no meio de trevas, mas uma luz brilhou e era o Senhor Jesus, que mudou toda a história, Senhor, e eu sei que o Senhor pode mudar toda a história hoje. Nós podemos, Senhor, ser mudados para sempre e nunca mais ser os mesmos, nunca mais viver uma vida superficial contigo, nunca mais viver, Senhor Deus, uma vida vazia, mas que podemos hoje ser cheios da sua presença. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso coração, o Senhor habita em nós, e eu te peço, nos ensina a ter comunhão com o Senhor, a te ouvir, a conhecer o som da tua voz, a saber quando o Senhor fala e a andar de acordo com os seus propósitos e a sua visão, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, toca hoje, Senhor, batiza essa pessoa que ora hoje conosco, renova essa pessoa que ora hoje conosco, não deixa mais, Senhor, ninguém se sentir vazio, não deixa mais ninguém se sentir, Senhor, sem resposta, não deixa mais ninguém se sentir sem Ti, mas que no Senhor hoje milagres aconteçam, o Senhor assina decretos, o Senhor dá a última palavra, o Senhor é o juiz que liberta, Senhor, aqueles que estão presos, e Senhor, se alguém ora hoje junto comigo, Senhor, e intercede por alguém que precisa de uma libertação, que precisa ser livre, Senhor, de vícios, que precisa ser livre de qualquer mal, que hoje essa libertação aconteça, no nome de Jesus, que hoje, Senhor Deus, a sua presença vá de encontro, Senhor, aonde quer que haja uma pessoa, Senhor, que confia no Senhor, mas mesmo assim se encontra presa por alguma razão, que essa pessoa seja liberta hoje, no nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, envia anjos que estejam conosco, nos guardando, Pai, em nome do Senhor Jesus, é o nosso pedido diante de Ti, Pai Santo, que hoje, Senhor, o Seu milagre seja sobre as nossas vidas, que hoje, Senhor Deus, o Seu poder se concentre, Senhor, em nos transformar, que hoje o Seu poder, Senhor Deus, venha sobre nós, não importa o tempo que nós estejamos vivendo, Senhor, ainda que essa pessoa esteja vivendo um tempo de choro, o Senhor pode dar alegria, ainda que essa pessoa esteja vivendo, Senhor Deus, um tempo de dificuldade, eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Não importa qual seja o tempo que nós estamos vivendo, o Senhor continua sendo nosso Deus. E eu sei que a última palavra o Senhor disse, Senhor, que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamento de paz e não de mal.
para nos dar o fim que desejamos. Então eu te peço, Senhor, que a graça do Senhor venha superabundar hoje, em nome de Jesus. Pai Santo, eu peço a Ti, perdoa, Senhor, perdoa aqueles que estão afastados de Ti, aqueles que erraram, Senhor, nos perdoa quando nós erramos, Senhor, e que hoje, Senhor, a Sua graça venha superabundar, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha, Senhor, envolver as nossas vidas, que possamos ser novas pessoas hoje em Ti, pessoas, Senhor Deus, cheias do Teu Espírito Santo, filhos, herdeiros da Tua promessa. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa. Pai, eu te peço, reaviva hoje, em nome de Jesus. Prospera, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Independente da situação que nós estejamos vivendo, Pai, o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, existe um tempo determinado para todas as coisas. E não importa se seja um tempo de alegria, se seja um tempo de tristeza, em todos os tempos, Deus prometeu estar conosco. Ele prometeu estar contigo, Ele prometeu te abençoar, Ele prometeu que ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, ainda que seja na fornalha, quando tivermos que passar pelo fogo, pelas águas, Ele sempre vai estar conosco. Então confia no Senhor, confia. Eu sei que é difícil às vezes a gente agradecer passando por dificuldade, mas se esforça e fala: Senhor, eu creio que o Senhor tem um plano, e você vai ver como o Senhor vai mudando o nosso coração, como o Senhor vai fortalecendo a nossa fé, e nós vamos aprendendo cada vez mais a nos aproximar do Senhor. Dizem que é na fornalha que o homem de Deus, a mulher de Deus é provada, dizem que é na fornalha que nós somos refinados, assim como o ouro. Então, de fato, nós agradecemos, nós temos motivos para agradecer ao Senhor, mesmo quando passamos pelo fogo. Glorifique a Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas seja o que for, Deus está contigo. Deus continua sendo seu Pai, te amando, Ele é com você. Continue clamando, não desiste, continue buscando. Às vezes nós estamos tão pertinho da bênção, às vezes nós estamos tão pertinho da vitória, da grande reviravolta que o Senhor vai fazer na nossa vida, e aí a gente desiste. E aí a gente para, a gente desanima, e nós temos um adversário, nós temos um inimigo que luta contra as nossas vidas, e ele não quer nos ver vitoriosos, ele não quer nos ver cheios da presença de Deus. Então sempre pensa nisso. Às vezes esse pensamento de parar, às vezes esse pensamento de desânimo não vem de você, é do nosso adversário, que quer que você pare. Ele não quer que Deus prospere na sua vida, mas hoje ele é repreendido em nome de Jesus, porque o nosso Deus, o nosso Santo Pai, Ele quer prosperar na nossa vida, e é Ele quem dá a última palavra. O nosso único trabalho é descansar em Deus, e é não desistir, é confiar que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Que Deus abençoe. Continue conosco nesse propósito de 40 madrugadas. Eu peço que você se inscreva no canal, eu peço que você divulgue para as pessoas que você conhece, para que orem conosco. Nós estamos num propósito de chegarmos a 500 inscritos, e falta pouco. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer. Quanto mais pessoas inscritas no canal, quanto mais pessoas orando junto, maior é essa corrente de oração, muito mais barulho, vamos dizer assim, nós vamos fazer aqui no mundo espiritual, e o inferno vai tremer, eu sei, doenças serão curadas, libertação vai acontecer, porque não vai ser só barulho, vai ser o poder de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero finalizar dizendo, eu não sei quando você está orando conosco, quando esse vídeo chega até você, mas talvez você, se você estiver assistindo agora no tempo certo, hoje é domingo de Páscoa, né, é o dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tenha hoje um dia especial, faz um propósito especial com o Senhor, diga: oh, Deus, eu quero lembrar, não só lembrar, mas estar contigo
que esse dia seja uma bênção nas nossas vidas. Deus te abençoe. Espero você amanhã, no mesmo horário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.